Dentro da análise do comportamento, a gente entende que o desenvolvimento se trata de algumas mudanças que acontecem de forma progressiva e que vai ser fruto da interação do comportamento dessa criança com o ambiente ao longo do tempo. Então, nós temos variáveis que são orgânicas, que são comuns a todos nós, a todas as crianças. Temos as variáveis que são ambientais, e aí vai se dizer em relação a cada família, a cada ambiente que essa criança frequenta, inclusive a escola, e o tempo. Tudo isso interagindo em comum é que vai gerar o desenvolvimento de cada criança. E cada criança se desenvolve de uma forma individual. Então, para nós, da análise do comportamento, essas interações entre organismo, ambiente e o tempo são interações contínuas, progressivas, interdependentes e que são bidirecionais, tem vários direcionamentos. Elas têm início na fecundação e vai terminar lá quando a gente morrer, então, desde pequeno estamos nos desenvolvendo e vamos até o fim assim. E são as nossas ações enquanto organismo que vão impactar no ambiente que nós estamos vivendo, e esse impacto vai retroagir, vai devolver uma consequência para nós enquanto indivíduos. E por esta visão, a análise do comportamento ela não correlaciona a idade como um fator causal do desenvolvimento. Então, para nós, enquanto analistas do comportamento, a gente não entende que, porque esta criança tem 4 anos, necessariamente ela precisa estar fazendo determinadas coisas, ela precisa ter determinadas habilidades. Não, a gente considera que algumas habilidades elas são prováveis de acontecerem num determinado momento da vida, mas não que a idade é o que proporciona aquilo. Então, essa criança tem 2 anos, então ela fala porque tem 2 anos. Não, não é isso. O que vai produzir a fala é se essa criança tem condições orgânicas para isso e junto com a interação que ela tem com o ambiente, a estimulação dela nisso. E para nós, a gente também entende que as variáveis históricas e as atuais interferem em como essa criança vai se desenvolver. Então, em resumo, o desenvolvimento para nós envolve uma interação que vai gerar mudanças e que vai gerar novas interações, novas mudanças, novas interações, e assim a criança vai se desenvolvendo. Então, por que existem aí as categorizações etárias que, inclusive, preconizam os grupos infantis, o G1, o G2 até o G5? Porque são conjunto de respostas, de comportamentos que são mais prováveis de acontecerem em determinadas idades. São o que a gente espera das crianças em cada momento da vida. Mas, para isso, a gente tem algumas coisas que interferem. A parte genética, que a gente sabe, o professor Leandro comentou, que estão relacionadas com o autismo. Os padrões culturais também vão interferir, e isso interfere, inclusive, no que acontece dentro da escola. O ensino no Brasil é diferente do ensino no Japão, é diferente do ensino nos Estados Unidos. Então, os padrões culturais também vão estar relacionados. A história de vida de cada criança e a parte biológica, a maturação biológica, também vão estar relacionadas com a forma que essa criança vai se desenvolver. E vendo tudo isso, a gente entende que a escola, principalmente a educação infantil, tem uma responsabilidade muito grande, porque ela está relacionada com os padrões culturais e com a história de vida da criança. E nisso, a gente entende que existem alguns períodos que são sensíveis, críticos ou chamados de privilegiados do desenvolvimento. A primeira infância, a pré-infância e a educação infantil é um desses períodos. Tanto é que eu trouxe aqui a imagem da criança crescendo e se tornando adulta, e tem o bebê, a criança e a criança do ensino fundamental. São períodos sensíveis. O que isso significa? Grande parte das crianças está inserida num mesmo contexto, numa mesma época, e por isso é que elas têm repertórios muito parecidos. E aí tá, Carol, você falou tudo isso, falou pra caramba sobre educação infantil e o que tudo isso tem a ver com o autismo. Crianças autistas também estão inseridas nesse mesmo formato de desenvolvimento. A diferença é que elas têm características genéticas e orgânicas que, de alguma forma, interferem na maneira com que elas se desenvolvem. Porém, se elas tiverem possibilidades e oportunidades muito parecidas com as das outras crianças nesses momentos privilegiados do desenvolvimento,
é possível que ela consiga desenvolver também habilidades muito próximas ou iguais a dessas crianças. E aí é que a gente enfatiza da importância dessas crianças estarem inseridas no ensino regular. Mas no espectro, a gente tem um conjunto de variedades de pessoas únicas e que são diferentes entre si. Então, por mais que o professor Leandro tenha mencionado todas as características que são possíveis de estarem no espectro autista, a gente tem que considerar cada criança como um ser único e individual, assim como todo o resto do grupo. E nesse sentido, se eu estou pensando em incluir esta criança, eu vou ter que considerar as individualidades dela, aquilo que ela traz da história de vida dela, aquilo que ela traz na parte genética e aquilo que ela traz também na parte biológica. Então, já falamos um pouco de educação infantil, falamos um pouco do TEA, e aí eu trouxe algumas questões sobre os direitos dos autistas. Há uma discussão muito grande sobre escola especial e escola regular. Eu tenho muitas crianças em escola regular e já trabalhei em escola especial, então eu tenho propriedade para falar das diferenças desses dois ambientes. Mas quando se trata de educação infantil, eu, Carol, e também a literatura preconiza que é importante que essas crianças estejam junto com os pares etários neurotípicos, estejam inseridas nas escolas regulares. E não é só porque a literatura, a ciência está apontando que isso é benéfico para elas. A lei também diz. No Brasil, desde 88, a Constituição Federal ela prega que é um direito de todas as crianças e também está nas diretrizes e bases da educação nacional, que todas as crianças têm direito à educação regular. Ponto. E aí, quando a gente fala de autismo, entra toda uma questão. Mas e o grupo prejudica o grupo, mas a criança não acompanha, mais isso, mais aquilo, e realmente é um desafio. A forma com que o nosso sistema educacional funciona é desafiadora para os professores e eu super empatizo com isso. E tem também aí a lei que vai incluir essas crianças. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em 2015 assegurou ofertas de vagas em ambientes inclusivos para todas as modalidades e níveis de ensino. Então, aqui eu nem estou falando só de educação infantil, eu estou falando de absolutamente todos os níveis de ensino. Mas, especificamente, a educação infantil, como eu disse, que é a base para a formação de uma criança, nós entendemos que é um momento, assim, extremamente rico e especial para que essa criança esteja junto com os pares etários. E o TEA, ele é considerado uma deficiência e desde 2012 a gente tem a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com TEA, a gente entende que ela é uma deficiência, então logo ela entra nessa Lei Brasileira de Inclusão. Não podemos negar, não devemos negar vagas para essas pessoas no ensino regular. Então, se eu tenho todas essas leis, se eu tenho uma incidência grande de autistas e um número alto de vagas de crianças autistas ou com outros transtornos no ensino regular, isso implica necessariamente em nós alterarmos algumas práticas educativas tradicionais para que a gente possa oferecer para esses alunos um aprendizado que seja ativo, tanto na escola quanto fora da escola. É um desafio? É um desafio. Vai exigir mudanças do sistema de ensino, mudanças dos profissionais da área da saúde, da educação, mudança nas escolas? Vai. Mas eu tendo a ver como um processo rico, tanto para a criança autista, quanto para as crianças que são neurotípicas. Elas se beneficiam tanto quanto as crianças autistas dessa integração. E se a gente está falando, então, de inclusão, e eu estou muito chateada que os meus slides não estão na formatação que eu pensei, tinha aqui um desenho que mostra a diferença de inclusão, de segregação e de integração. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente está colocando a criança que tem algum atraso na mesma atividade, no mesmo momento que todas as outras crianças. Elas não vão fazer coisas diferentes, elas não vão ficar em ambientes separados, elas vão estar juntas. E o grande desafio é a gente conseguir um equilíbrio entre colocar essa criança junto com a turma e respeitar o individualismo dela.
Na educação infantil, isso tende a ser, entre aspas, com muitas aspas, mais fácil, porque, como eu falei, os interesses se parecem muito, as crianças, por via de regra, não têm muitas habilidades, todas estão aprendendo, então é mais tranquilo, entre aspas, de chamar uma criança autista para estar com o grupo e participar das explorações, por exemplo, conhecer um pouco da terra, das cores, da tinta, da massinha, do brinquedão do parque, é um pouco mais tranquilo do que quando a gente fala de uma educação no ensino fundamental 2, do ensino médio. E aí que eu entendo que a gente precisa desse equilíbrio, porque nem tudo vai caber para aquela criança autista estar envolvida. Pode ser que ela se sinta desconfortável, pode ser que seja ruim para ela, pode ser que não faça sentido para ela, mas não é legal que ela esteja segregada. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio para dizer que de fato a gente está fazendo uma inclusão. E aí eu falei tudo isso, vou apresentar então algumas estratégias que são genéricas para a inclusão, e eu digo genéricas porque, como eu falei lá no início, cada indivíduo, cada criança autista tem a sua individualidade, tem as suas especificidades. Então, eu não posso simplesmente dizer que tudo que eu vou apresentar aqui vai servir para todos os autistas. Vai ter autistas que vão se beneficiar disso, vai ter autistas que não, vão ter autistas que vão precisar disso e de mais um pouco, e tem autistas que não vão precisar de nada disso. Não é uma regra. Nós estamos falando de um espectro, nós estamos falando de crianças e nós estamos falando de um desenvolvimento que acontece de uma forma individualizada. Que era o que eu estava falando, né? Então a gente tem que olhar com uma lupa bem grande para essa criança enquanto indivíduo único, dentro de um grupo, pertencente a uma turma, mas considerando aquilo que ela traz de único. Uma das estratégias que a gente pode usar são as intervenções mediadas pelos pares. Como eu falei, a literatura ela aponta que é benéfico e é melhor para crianças dessa idade que elas estejam junto com as crianças neurotípicas. E essa estratégia, ela tem o objetivo de promover habilidades sociais e acadêmicas por meio da interação das crianças autistas com os pares de desenvolvimento típico e que tenham alguma idade semelhante. É muito usada lá fora. Aqui nós temos poucos dados e poucos estudos, como em grande parte das coisas que envolvem autismo e análise do comportamento, mas basicamente nessa intervenção, as crianças vão oferecer reforçamento, ou seja, elas vão consequenciar de uma forma agradável, interessante, divertida para a criança que é autista. Elas vão consequenciar aquilo que elas fazem e vão servir de modelo. E nisso, o professor ele tem um grande papel, porque é o professor quem vai ensinar as outras crianças a consequenciarem o comportamento das crianças autistas e serem modelo para ela, e também é quem vai ajudar que a criança autista perceba o modelo da outra criança. Nisso, a gente pode ajudar os nossos alunos a montarem a rotina de uma criança autista, a ajudá-la a carregar algum material, a dividir o brinquedo, enfim, é não deixá-la de fato sozinha, excluída, isolada. E aí, falando de outras estratégias, um primeiro ponto, todas as escolas têm obrigatoriedade de ter um plano individualizado de ensino para cada criança autista. Por mais que os objetivos do grupo também sirvam para aquela criança, pode ser que nem tudo vai entrar da mesma forma. E a gente tem que rever os objetivos para aquilo que cabe para essa criança em específico, considerando as dificuldades dela e considerando as potencialidades dessa criança. Então, precisa ser feita uma avaliação e precisa ser criado um PEI que vai ser seguido junto com as coisas que são realizadas no grupo. Eu também entendo como muito importante conscientizar a turma de acordo com a faixa etária, de acordo com o que elas estão preparadas para entender em relação ao diagnóstico daquela outra criança. Eu não preciso dar nomes, eu não preciso rotular, não é isso, mas eu posso ensinar as crianças de que existem diferenças e que não só diferenças no sentido de transtornos, mas diferenças várias, e que a gente pode conviver com essas pessoas de maneira igualitária. Quando as crianças não entendem o porquê a outra criança tem algum, entre aspas, privilégio
faz menos atividade, pode sair da sala porque está chorando, pode levar um brinquedo diferente, elas vão excluir com certeza essa criança, porque elas não estão entendendo a razão daquilo acontecer. Mas a partir do momento que eu explico para elas, elas podem sim ter mais empatia e querer estar ao lado dessas crianças. Até porque elas vão crescer e pode ser que as diferenças, as lacunas de desenvolvimento fiquem grandes, e se elas não souberem o porquê, aí surgem bullying, surgem uma série de outras coisas que a gente vive ouvindo falar. Além disso, nós precisamos antecipar o planejamento para toda a equipe envolvida na escola. Não é só eu, como professora, que tenho que saber o que eu vou fazer na minha turma. Eu preciso passar para auxiliar de classe, eu preciso passar para a AT, para a mediadora que essa criança tem, eu preciso passar para as tias que vão ficar no corredor, para que todo mundo saiba o que vai acontecer e, assim, juntas, a equipe pense como aquela criança que tem uma dificuldade vai participar daquela tarefa. E se aquela tarefa é, de fato, cabível para a turma toda. O que eu posso fazer para que tenha uma participação ativa de todos? Quando eu não tenho essa antecipação de planejamento, chega na hora, não adianta a gente achar que vai dar certo e que, na hora eu penso alguma forma dele participar. Não, isso tem que ser planejado previamente. Uma coisa que pode auxiliar, mas não é uma regra, é fazer uso de imagens e materiais concretos. Muitos autistas se beneficiam de imagens tanto para previsão como para compreensão de conteúdos. Se for possível e se o seu aluno se favorecer disso, use. A previsibilidade é outro ponto muito importante. Grande parte dos autistas não consegue prever o comportamento do outro e não lida bem com mudanças. Então, a partir do momento que eu prevejo, eu antecipo para ele o que vai acontecer, eu posso ter uma participação melhor dele. Outro ponto, respeitar a necessidade de pausas, de repetições e de movimentações na sala. Temos que entender que as características das crianças que têm algum atraso no desenvolvimento faz parte delas, faz parte do funcionamento neurológico e das necessidades delas. E aí eu não estou falando só de autismo, estou falando de TDAH, transtorno, atraso de fala, enfim. Se essa criança tem necessidade de se movimentar, eu não tenho que aplicar para ela a regra de ficar 4 horas sentada, porque eu vou estar exigindo dela algo que ela não consegue. Da mesma forma que eu não consigo exigir que uma pessoa com deficiência física se levante, eu não posso exigir que uma criança com autismo se prive de realizar aquilo que vai deixá-la bem. Eu posso ensinar a ela estratégias para que ela se regule de uma forma mais adequada, mas eu não posso impedir que ela faça isso. Uma outra coisa extremamente importante é estar em contato com a equipe terapêutica dessa criança, se ela tiver, porque o trabalho interdisciplinar é o que faz toda a diferença para qualquer criança que tenha um transtorno. Outro ponto, precisamos fornecer auxílio para que essas crianças executem as tarefas. Muitas delas não vão nem ter a iniciativa, o planejamento necessário para conseguir executar a tarefa. Então, se eu não fornecer essa ajuda para ela, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar e ela não vai querer fazer outras atividades que você oferecer. Então, ajudar a criança não é dar a resposta para ela, não é impedir que ela construa o pensamento dela, é permitir que ela participe. Também é importante identificar estímulos que causem desconforto e aqueles que causam bem-estar. Para diminuir os que causam desconforto, colocar coisas alternativas e aumentar aqueles que causam bem-estar, que são que a gente chama na análise do comportamento de reforçadores para essa pessoa, para que ela queira estar em sala de aula. E nisso eu posso contar com a colaboração das outras crianças para falar mais baixo, avisar quando eu vou apagar a luz, para não correr ou empurrar ou mexer no material daquela criança, e aí vai depender muito de criança a criança. Outra estratégia é consequenciar a realização de atividades com itens de preferência. Eu costumo dizer que grande parte das crianças autistas, a princípio, não se interessam pelas atividades que a gente pede para elas fazerem,
pela atividade, como as crianças neurotípicas. Então, geralmente, a gente precisa atrelar a realização da atividade a algum item de preferência, que pode ser um brinquedo, pode ser uma brincadeira, uma cosquinha, uma volta pela escola, manusear um livrinho, um Lego, alguma coisa, mas que vai motivá-la a fazer a próxima atividade que você vai propor para ela. E ensinar aos pares a auxiliar e inserir a criança em questão, que é o que eu já falei várias vezes. Pensando em outras estratégias, eu também considero que é importante solicitar que a criança faça ou brinque com aquilo que ela sabe fazer de melhor e com aquilo que ela gosta. A atividade não precisa ser necessariamente no papel, não precisa ser de uma forma quadrada, né? A gente não precisa pensar só na educação bancária, uma criança sentada atrás da outra, todo mundo colocado em caixas iguais. Eu posso pensar em materiais, inclusive para o grupo todo, que eu sei que aquela criança vai se interessar mais. E eu sempre coloco para as pessoas que trabalham comigo que a gente tem que pensar em ser o imã que vai atrair as outras crianças para aquela criança. Quando eu brinco com a minha criança autista de alguma coisa que provavelmente vai chamar a atenção das outras crianças, ou quando eu levo um brinquedo, alguma coisa que chama a atenção dos outros, aumenta a chance da minha criança ser percebida pelo grupo. E essa é uma das estratégias, o adulto ser divertido ao lado da criança autista. Também é importante a gente ter pequenos objetivos que vão aumentando e vão chegar em um objetivo geral maior. Não é interessante que eu já trabalhe com coisas muito grandes se ela não sabe um pré-requisito que vai levá-la àquele outro comportamento. Então, eu preciso fazer uma avaliação e identificar se aquela criança tem o pré-requisito necessário para aquilo que eu estou tentando ensinar para o grupo. E se ela ainda não tem, eu preciso pensar num objetivo menor para ela dentro daquela atividade. Também é importante registrar os avanços, porque se a gente não registra, a gente fica no achismo de ela melhorou, ela fica mais tempo em sala, agora ela fica sentada no lanche. Tudo bem, isso são as nossas percepções, mas antes quanto tempo ela ficava em sala? E agora quanto tempo ela fica? Se eu registrar, eu consigo entender o quanto ela evoluiu e o que eu preciso fazer a partir de agora. E quando eu digo para os professores registrarem, é porque nem sempre a nossa criança vai conseguir fazer um registro no papel. E quando eu não faço um registro no papel, para a parte educacional, para a Secretaria de Educação, ou sei lá o quê, às vezes não vale. Mas o papel nem sempre vai ser significativo para aquela criança, então eu preciso ter outros tipos de registro. E preciso ter uma variabilidade na forma de apresentar aquela proposta para a criança. Se eu estou ensinando, por exemplo, sobre animais marinhos, pode ser que a minha criança não aprenda na mesma velocidade que as outras. Então, pode ser que eu precise de repetições e de diferentes formas de apresentação desse mesmo conteúdo. Aí eu falei de uma série de estratégias que talvez vocês até já tenham ouvido falar, mas existem outras que envolvem a motivação e o ensino. Dentre elas são as previsões visuais, as dicas e a redução dessas dicas, o uso de economia de fichas, o uso de intervalos, o reforçamento, que é o consequenciar de uma forma interessante para aquela criança o que ela tem feito do que a gente espera que ela faça, quebrar as tarefas em algumas partes, trazer atividades com poucas informações, entre outras. Aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Das pistas visuais, a gente pode ter checklists, que a criança vai se autogerenciando se ela cumpriu aquilo que estava proposto. Eu posso ter rotinas, que são as sequências do que a criança vai fazer no dia a dia, em cada aula ou num dia como um todo. Lembretes visuais das consequências que ela vai ter se ela fizer aquilo que se espera dela. Informações sobre a passagem do tempo, quanto tempo falta para ela ficar naquela tarefa, ou para a mamãe chegar, ou para a hora do lanchinho, ou para a hora do soninho, enfim. E, às vezes, uma limitação física de espaço. Por exemplo, demonstrar para ela onde tem que ficar os objetos, onde é o cantinho do brincar, onde é que tem que ficar o prato, a garrafa de água. Aqui eu trouxe um exemplo de checklist
esse exemplo seria para um aluno maior, mas dá para a gente usar com imagens para crianças menores. Aqui tem o checklist do que a criança carrega no estojo, então ele precisa conferir ao final da aula se no estojo dele ainda tem 24 canetinhas, se tem 3 lápis de escrever e uma borracha, para ele ver se ele não perdeu nenhum material. Ou na hora da prova, eu coloquei meu nome, eu conferi se eu respondi todas as perguntas que eu já sabia, revisei e depois entregar a prova, porque tem crianças que se perdem quando a gente está falando de uma sequência de tarefas. Dando um exemplo de limitação do espaço físico. Aqui nessa sala, vocês podem ver que tem no tatame os brinquedos. Aí tem o lugar de lavar a mão, tem a mesa para atividade. Fica mais claro para a criança o que cada ambiente está esperando dela. Ou aqui nesse outro exemplo, eu tenho desenhado para a criança onde vai o prato, onde vai o garfo, onde vai o copo, para que ela não se perca. E isso a gente pode fazer com outras coisas, pode fazer com o estojo, com a mochila, com o sapato. Não precisa ser exatamente desenhado, pode ser colmeias onde ela coloca o sapato. A mochila sempre fica na porta, do lado de fora. A toalhinha sempre fica dentro da lancheira. Algum tipo de vamos chamar de rituais ou de regras, e as escolas são ótimas para regras, para que a criança não se perca. Sequência visual de tarefas, por exemplo, aqui é usar o banheiro. Então, eu abro o vaso sanitário, tenho que dar descarga, tenho que lavar a mão e tenho que secar a mão. Outro exemplo de sequência visual, de colocar a meia ou de lavar as mãos. E tudo isso tem que ser pensado para cada criança. Isso não é genérico. Aí temos um exemplo de rotina. Aqui tem a rotina numa sequência na vertical, atividade em grupo, almoço, atividade e ir para casa. Ou no outro exemplo, tem o que a criança vai fazer e o que ela já fez. Então, a tarefa vai fazer, depois ela passa porque ela já fez. Depois, colocar a roupa. Depois, sei lá, lanchar, e ela coloca para o outro lado. Existem diversos tipos de rotina visuais. Tem rotinas que são escritas, tem rotina que a criança vai tirando, tem rotina que a criança faz um X em cima do que já foi, tem rotinas na horizontal, tem rotinas que são em pasta, tem rotina que vai na mesa, aí depende muito. Tem também o recurso do primeiro e depois, que pode ser usado junto com a rotina, que é quando eu conto visualmente para a criança o que ela vai fazer agora e o que ela vai fazer depois. Então, por exemplo, primeiro atividade, depois parque. Primeiro parque, depois lanchinho. Primeiro, sei lá, soneca, depois mamãe vem buscar. E sempre dando para essa criança uma previsão do que ela vai fazer e o que ela vai ter em troca pelo que ela fez ou o que vai acontecer depois. Tem também o recurso do timer. E aí eu trouxe alguns exemplos de timer, e isso é assim, tem para algumas crianças isso é quase mágico, vamos dizer. Funciona muito e tem disponível para qualquer celular, Android, da Apple, e tem aqueles timers que são próprios, que não são no celular, né? São próprio material de timer. Baixa o aplicativo, coloca lá um tempo para a criança esperar. Então, olha, você vai pintar agora, ou você vai brincar aqui na areia. Isso vai durar 3 segundos, 5 minutos, 10 minutos. E fica visual para a criança quanto o tempo vai passando e ela vai vendo. Isso vai ajudando ela a tolerar ou a esperar por aquilo que ela quer. Também tem as economias de fichas, que é uma estratégia baseada no sistema monetário, que basicamente é a criança ir juntando fichas para alcançar alguma coisa ao final. Então, tem aqui o exemplo dessa primeira, que tem o Super Mario. Estou trabalhando para ir no parquinho, por exemplo. Aí eu vou participar da aula de inglês, do Circle Time, vou participar da chamada, vou participar da atividade não sei o quê, e depois que eu cumprir todas essas tarefas, que eu ganhar todas as minhas fichinhas, eu vou ter direito aí 5 minutos no parque, por exemplo. A quantidade de fichas é relativa à habilidade e tolerância da criança.
Tem também os combinados visuais. Esse combinado aqui foi uma terapeuta que trabalha comigo, que fez, que também é psicóloga. Ela fez uma pista de carrinhos. Então, em cada aula, a criança percorre essa pista de carrinhos, cumprindo com o que ela precisa fazer, que é falar com o professor, prestar atenção, pegar os materiais, não importunar o colega e fazer outras coisas. Se ela consegue percorrer a pista, ela ganha uma fichinha e, ao final do dia, ele tem direito a acessar uma imagem de um desenho que ele quer fazer. Isso é um combinado visual. Tem também a estratégia de quebrar as tarefas em partes. Então, se eu tenho uma tarefa que é pintar, recortar, colar, são várias partes, eu posso primeiro permitir que a minha criança pinte, dou um intervalo para ela, deixo ela brincar com alguma coisa, deixo ela ir no parquinho, deixo ela lavar o rosto, sei lá, o que for interessante para ela. Depois ela recorta, depois ela tem um outro intervalo, depois ela cola. Eu quebro a tarefa em partes, até porque pode ser que a minha criança precise de ajuda. Então, por ela estar recebendo ajuda, ela vai terminar primeiro que as outras crianças. Então, não tem problema ela ter esses intervalos. Aí, como eu já falei inúmeras vezes, a necessidade de intervalos. E dentro da análise do comportamento, até já falei um pouco para vocês, a gente trabalha com a ideia de aprendizagem sem erros, que nada mais é do que eu fornecer ajuda necessária para essa criança concluir a tarefa. Ela não vai acessar qual é a resposta errada. E por que isso para o autista? Porque muitos deles têm dificuldade de discriminar o certo e o errado. Então, se eu ensino para ele, eu deixo ele errar, muito provavelmente ele vai ficar errando com frequência, porque ele não vai entender o que eu estou esperando dele. Então, dentro da nossa abordagem, da nossa forma de pensar, a gente entende que se eu ajudá-la a concluir a tarefa e ter sucesso, ela vai aprender, obviamente, que é o objetivo principal, vai ser reforçada ali, ela vai se estimular a continuar e pode tentar fazer outras vezes. Agora, se ela fica errando e eu fico deixando ela errar, e eu corrijo, aí deixo ela errar, e eu corrijo, além de não haver essa discriminação, pode haver um processo de frustração muito grande e de desinteresse. Aí, para isso, algumas coisas a gente usa essa estrutura que a gente chama de tentativas discretas, que é o professor dar a instrução, muitas vezes no 1 para 1 e não para o grupo. Nem todas as crianças autistas vão entender o que é falado para o grupo como um todo. Então, muitas vezes a gente precisa... Falou para o grupo, pessoal, olha, hora do lanche. Eu tenho que virar para a minha criança e dizer, ó, Joãozinho, agora é hora do lanche. Então, pensando no 1 para 1, o professor dá a instrução, apresenta os materiais, aquilo que ele quer ensinar, oferece a ajuda necessária, a criança vai fazer o que o professor está solicitando com a ajuda dele e depois o professor vai fornecer uma consequência muito legal para aquela criança, que pode ser um brinquedo, pode ser um intervalo, pode ser uma cosquinha, pode ser um elogio, enfim, aí cada um vai entender o que a sua criança precisa. As ajudas, elas encorajam que a resposta esperada utilizada temporariamente, a dica vai ser usada temporariamente, evoque a resposta correta durante os momentos iniciais de ensino. Então, eu ofereço ajuda e essa ajuda ela vai ser reduzida. Porque tem muitas pessoas que falam, mas eu vou ajudar, ela nunca vai fazer sozinha. E quando eu não estiver aqui, você vai planejar esse ensino de forma que a sua ajuda seja diminuída de forma gradativa ao ponto que ela consiga fazer sozinha. Como eu falei, evita situações de erro, dá um suporte para que o aluno consiga acertar e vai utilizar as dicas apenas quando elas forem necessárias, não é sempre. Se a criança já sabe fazer, ela não vai precisar da minha ajuda. Os mediadores não são necessários para todas as crianças autistas, mas para muitas delas, eles são precisos. Esse mediador, ele pode ser um acompanhante terapêutico, como ele pode ser um auxiliar de classe, pode ser um profissional da escola, que seja treinado, gabaritado para fazer isso. Essa pessoa, esse mediador, vai auxiliar a professora, que vai continuar sendo referência da sala,
e vai antecipar os erros da criança, vai ajudá-la naquilo que for necessário, vai estar atenta a essa criança o tempo inteiro para que ela não perca oportunidades de ensino, porque uma das coisas que mais acontecem dentro da escola é a professora estar falando com todo o grupo e a criança autista ou com outra dificuldade estar alheia ao que está acontecendo. Aí, quando a professora vai falar com essa criança, aquilo que ela passou para o grupo todo já se perdeu. Então, neste momento, o mediador ele é um facilitador, ele vai ajudar a criança a estar no mesmo pé que o grupo. Esse mediador, ele não deve fazer pela criança, não precisa ser a sombra da criança, ele vai facilitar, vai favorecer que essa criança consiga participar das coisas, e vale para todos os tipos de atividade, não só as pedagógicas. Isso vale para a interação social, isso vale para o brincar no parque, isso vale para uma série de coisas.